Gente, é um prazer poder estar participando dessa live. Eu me chamo Fernanda Damiani, eu sou geriatra, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu me formei na UFMG e aqui no Hospital das Clínicas, né? Então, eu tenho 2 formações. Fiz paliativo também, fiz cuidados paliativos. E hoje estou atendendo na Releve com muito prazer, com muito orgulho, né? Trabalhei em alguns outros planos de saúde, na Medicina, na SAMP. E hoje estou com essa parceria gigantesca com essa galera maravilhosa da dor. E quero falar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor crônica no idoso, que é um tema tão importante, tão debatido, e na verdade com tantas dúvidas, né, André e Mari? Porque eu acho que é difícil a gente falar de idoso sem dor, e eu acho que tem, infelizmente, uma associação talvez um pouco prevalente nos dias atuais. Não, legal, Fernanda. Eu acho que assim, é um tema super importante. Eu podia começar no começo, você falando um pouquinho sobre qual que é a definição de idoso, a partir de quantos anos a pessoa é considerada idosa e qual que é a hora certa para a gente procurar um geriatra, que é uma dúvida super comum. Quando que a gente procura Mari, isso é uma dúvida muito frequente, né? Que a gente sempre se depara as perguntas dos nossos amigos, nossos pacientes. Na verdade, de acordo com a AMS, aqui no Brasil é considerado idoso toda pessoa acima de 60 anos. Mas não necessariamente você precisa esperar ter 60 anos para ir no geriatra. Então, eu trabalho muito com a prevenção e a promoção da saúde, né? Então, o pediatra cuida da criança até os 15 anos e a partir dos 15 anos em diante, você pode ter sim um geriatra. Para quê? Para promover a saúde, para você ter um envelhecimento saudável, né? Então, assim, é só idoso que vai no geriatra? Não, eu tenho paciente de 30, 40, 50. Ai, Fê, então quer dizer que eu já posso procurar um geriatra com 30, 40 anos? Pode. Eu tenho vários pacientes nessa faixa etária e eu acho que, assim, a gente está no auge da geriatria, no auge do envelhecimento saudável e bem-sucedido. E eu acho que quanto mais cedo você, não puxando a sardinha para o meu lado, não, mas quanto mais cedo você procurar um profissional capacitado para tratar suas comorbidades, seja dor, seja qualquer outro problema de saúde, eu acho que você vai estar sendo bem assistido e vai estar conduzindo de uma forma mais direcionada as suas patologias para você envelhecer com qualidade de vida. Muito legal isso aí. A gente já passou da hora de procurar um geriatra, então, doutor André. Pois é, também acho. Eu já tenho já algumas coisas, eu tenho que procurar mesmo. Ainda mais agora que até pinta eu tô ganhando. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Mariana. Para Mariana não, para Fernanda. Lá Que vem ela ele. hoje está começando aqui as coisas. Não, mas é uma pergunta simples. É normal dor no idoso? Envelhecer e ter dor é normal? Faz Excelente. parte do envelhecimento ter dor? Isso eu pergunto dentro da sua observação, dentro do seu próprio consultório, assim, sabe? O que você recebe lá? Né? Os pacientes que têm dor, você acha isso normal? Isso sabe? Na verdade, é assim, respondendo a sua pergunta, querido mestre, a dor não é normal, mas ela é esperada com o envelhecimento. Porque nós temos alguns fatores que vão influenciar para que isso ocorra, fatores genéticos, fatores hereditários e fatores ambientais, espirituais, existem várias causas de dor no idoso. Mas dizer que é normal, não. Que eu tenho paciente de 85, 90 anos que não sente nada. Mas é óbvio que tudo vai depender relacionado a quê? Se a pessoa teve hábitos de vida saudáveis, se ela procurou um médico durante a sua toda a trajetória. Agora, dizer que é normal, não. Tá? Ela é esperada de acordo com algumas patologias que podem ocorrer com o envelhecimento. Agora, normal, então, peraí. não. Você disse que você tem pacientes com 70 anos, 80 anos sem dor. Sim. Você Aqui, tem? meu paciente Agora, hoje... você tem pacientes de 70, 80 anos de cabelo preto, normal, sem ter cabelo branco? Sem ruga? Sem pintar, não. Sem pintar, não. Sem ruga? Claro que tem. Com um botoxinho? Não, sem botox, sem botox, sem botox. Não. Então, peraí. Não. Então, é normal você envelhecer. Sim. É normal envelhecer. Você vai ter cabelo Sim. branco, você vai ter ruga, né? Sim. Mas dor não é normal. Não.
Dor não é parte do processo de envelhecimento. Não, É não verdade? faz parte do processo de envelhecimento. Fisiológico, não. Faz parte do processo de envelhecimento patológico. A partir do Olha momento só. que eu tenho alguma patologia, alguma doença que vai vir a me ocasionar um processo álgico, um processo de dor, aí sim deixa de ser o envelhecimento sadio e E passa a eu ser estou uma falando isso. doença. Só Ah, pode pode concluir, falar. Fernando. Eu estou falando isso exatamente para quebrar logo esse tabu de cara que dor. Ah, eu envelheci, dor é normal. Dor não é normal de Sim, forma alguma, não, né? não, Dor não, tem de que ser forma alguma. tratada, né? Sim, Eu é por costumo isso receber um que paciente aqui que ele chega aqui para mim e fala assim: eu tenho dor no joelho direito. É, isso é normal, é da idade. Aí eu olho assim e falo assim: o esquerdo nossa, dói? Aí ele fala assim: não, o esquerdo não dói. Então, peraí, pô, os dois têm 70 anos, um não dói, então não é normal. Então nós não. vamos tratar, né? Nós Isso vamos é tratar esse muito joelhinho. comum. Isso é muito comum, André. Assim como dor, né? Eles falam, ai, não, é porque eu tô esquecida. O esquecimento é normal da idade? Não. O esquecimento não é normal da idade. Dor não é normal da idade. Então, assim, é muito comum a gente pegar isso no consultório, né? Esse termo, tudo que é normal, tudo que, né, que causa dor, que eles, infelizmente, é um tabu muito grande, né? A pessoa acha que ela vai envelhecer, que ela vai ficar esquecida, que ela vai ficar com dor. Então, a gente tem que desmistificar isso. Isso, dor não é normal, o esquecimento, a demência, inclusive, por si só, não é normal. Ai, doutora, infelizmente as pessoas ainda associam o geriatra ao esquecimento, né? Só procura o geriatra quando está esquecida. E quando a gente vai investigar a causa desse esquecimento, é um paciente que tem dor, é um paciente que tem ansiedade, é um paciente que tem vários fatores que contribuem para a dor, que contribuem para essa incapacidade cognitiva, seja demência, seja depressão, ansiedade, né? Porque a dor, a gente sabe que ela tem vários fatores associados. Então, a gente tem que ver o indivíduo como um todo, né? Eu Aproveitar a acho. Mariana aqui. Isso, Mariana. E aproveitar você para saber desses fatores associados. Boa noite, Mariana. A É, Mariana é paciente que eu estou mandando beijo, viu? Você estou mandando beijo. eu acho que isso é um mito, né, André? Assim, uma das coisas que a gente sempre conversa, né, que é o nosso objetivo com as nossas lives também é trazer educação em dor, né? E é super importante a gente promover a educação em dor, e isso é um mito horroroso, né, de que a dor faz parte da idade, ou mesmo que a dor é esperada, porque não é. A Não. dor nunca é normal, mas a dor ainda é muito prevalente na idade avançada, vamos dizer assim, nem é avançada, né? Porque 60 anos hoje é um jovem. Sim. Mas 60% dos pacientes da comunidade acima dos 65 anos vão referir dor, e esse dado aumenta para 80% quando você considera os idosos hospitalizados. Então, assim, existe esse mito muito forte ainda na comunidade, mas mesmo entre os médicos, né? Que a dor é esperada com a idade, que a dor faz parte do envelhecimento, né? Tem aquela brincadeira, né? Da idade do condor, ou então que, igual como o André falou, mas é da idade mesmo. Os pacientes também têm medo de procurar o médico, porque tem medo de fazer diagnóstico, né? Às vezes começa com uma dor e ele acha que ele vai procurar o médico, vai ter um diagnóstico ruim, né? Um diagnóstico que ele sente que é ameaçador à vida. Então, que a dor significa algo grave, né? Que sempre é verdade. Então, ele também protege esse diagnóstico, protege, tá? É um tratamento para dor. Então, a gente tem que combater esse mito de que a dor faz parte do envelhecimento de forma vigorosa. E a dor, Sim. ela traz muitas complicações para idosos, né? A dor traz complicações para todo mundo, mas idosos ainda pior. A dor ela atrapalha muito a funcionalidade do idoso. Então, o idoso que às vezes é dependente da sua vida, né? Vai no supermercado, faz as coisinhas dele, e ele vai ter essa funcionalidade pela dor, ele vai se tornar um idoso que às vezes vai evoluir para o imobilismo, para o sedentarismo, né? Ele traz mais dor, traz muita ansiedade, muita depressão, isolamento social. Então, às vezes, é o idoso que ia para o forró, que ia para o bingo, que ia lá encontrar os amigos, que ia jogar bocha, passa a não ir mais, passa a se isolar, passa a perder esse convívio social. Tem a questão também do sono, que também é muito importante em relacionado à dor. O idoso já tem mais distúrbio de sono, né? Sim, como? Piora ainda mais o sono.
Então, assim, a dor, ela traz consequências muito deletérias para todo mundo, mas para os idosos em especial. Então, a gente tem que combater isso vigorosamente. Essa ideia de que a dor faz parte do envelhecimento, de que vamos envelhecer, vamos sentir dor mesmo, ou então que a idade do condor, isso não existe. Dor nunca é normal, dor é tratamento, sempre a gente tem que procurar um atendimento médico para nossa dor. Excelente, Maria, é verdade mesmo. A gente vê cada vez mais, principalmente agora na pandemia, né? Que infelizmente eles ficaram mais reclusos por conta de não poder sair, de não poder fazer suas atividades. Então, a quantidade de pacientes com dor, com depressão, com demência, com doenças crônicas, né, que infelizmente descompensaram, foi absurda. Né? Acredito que vocês também tenham pego muito isso no consultório. E acaba que eles ficam mais reclusos. E uma coisa também importante de mencionar é que, às vezes, ele não direciona o atendimento para um profissional só. Aí ele vai no ortopedista, recebe um anti-inflamatório, ele vai no reumato, recebe outro, vai no fisiatra, enfim, vai no cardio, passa, enfim, vai em vários profissionais e acaba gerando uma polifarmácia. Que a gente sabe que isso é uma cascata iatrogênica, né, que é deletéria, uma medicação interfere na outra, que dá um efeito colateral na outra, e quando você vai ver, o idoso está com 15 remédios tomando, sendo que ele poderia estar tomando apenas 1 ou 2, associado, uma coisa que eu gosto muito de falar também, é que não é só tratamento farmacológico, é só tomar comprimidinho, não. Tem um tratamento não farmacológico, que aí envolve a musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, atividade física, o sono, né, que você falou muito bem. Então, todos esses conjuntos de fatores associados que vão contribuir com a melhora da dor do idoso. Eles não podem esquecer dessa parte não farmacológica, não. É muito comum, né? Ele chegar no consultório, ele quer um remedinho milagroso para aliviar, para tirar aquela dor. Então, se a gente não tiver um atendimento multidisciplinar, ver todas as partes que englobam, que interferem nessa dor do idoso, aí realmente fica difícil de tratar. A gente tem que ver o indivíduo como... Gosto de que ele tem que ser bonzinho, tem medo de falar que está com dor. Isso. Aqui na clínica, quando a gente trabalha com dor, nós temos as nossas prevalências de dores aqui. Uma das principais dores são as dores articulares, né, Fernanda? Sim. E como é que você vê isso no seu consultório? Como é que você aborda isso de uma maneira não farmacológica? Como é que você orienta seus pacientes com dores de uma maneira não farmacológica? Se a gente pudesse deixar aqui, eu gosto de deixar nessas lives, sempre para quem entra, quem participa, quem assiste, coisas que eles podem fazer na prática deles no dia a dia, né? Então, de uma maneira geral, como é que você orienta numa prática não farmacológica nesses pacientes geriátricos idosos? Excelente, André. A primeira coisa que eu vou olhar para o paciente, vou observar, é se ele está acima do peso. Porque a osteoartrose, nós sabemos que está muito relacionado com a obesidade e sobrepeso. Então, aquele paciente que está com dor e está acima do peso, a primeira coisa que eu vou orientar ele é uma reeducação alimentar, a perda de peso, porque não adianta passar o melhor remédio do mundo se ele não tiver uma conscientização que ele precisa perder peso para melhorar aquele impacto naquela articulação, né? E vou perguntar para ele o que ele está tomando de dor. As pessoas têm um medo de tomar dipirona, não sei que vocês vão consultar. Doutora, que a dipirona vai me dar reação anafilática, que vai me dar alergia. E elas esquecem o poder, né? Nos Estados Unidos é o que é o mais utilizado para tratar dor. E elas esquecem de toma Dorflex, toma medicações que têm uma dosagem inferior. E eu gosto muito de otimizar, de orientar, de falar, olha, se você não tiver alergia de dipirona, se você não fica inchado, com edema, você vai usar dipirona de 1 grama até de 6 em 6 horas. Então, assim, custo-benefício falando, é uma medicação que tem acessibilidade, né, para eles de uma forma custo-benefício satisfatória. Se tem contraindicação, eu oriento paracetamol. Aí sim eu vou avaliar a escala analgésica de dor para pensar, o paciente tem uma depressão, tem uma ansiedade, qual é a outra medicação que eu vou associar, que eu posso ver, né, de acordo com o que ele toma, de acordo com o que ele tolera, para poder estar associando. Mas e as práticas não farmacológicas, Fernanda? Atividade física, caminhada. Aí ele me pergunta, doutora, qual é a melhor Aí eu pego o atividade paciente física? que ele já caminha pouquinho, quase nada, quase parando, né? Que já dá umas caminhadinhas meio curtas. Como é que você orienta isso aí? Porque nós vamos ter gente aqui olhando que tem desse jeito. 150 minutos de atividade física por semana.
tá? Que a gente recomenda. Como é que a gente vai fracionar isso? De acordo com o que você tolera. Se você gosta de caminhar, você vai caminhar. Se você gosta de andar de bicicleta, você vai andar de bicicleta, né? E assim, existe, óbvio, que de acordo com as individualidades de cada paciente, que nós vamos propor um tratamento, uma atividade resistida para ganho de massa muscular, na maioria das vezes, um gasto metabólico, né? Uma caminhada, uma corrida, uma natação. Então, de acordo com o que a pessoa gosta. Porque não adianta eu propor um tratamento para ele que ele não vai gostar, que ele não gosta, né? Isso é muito individualizado, muito mesmo. Tem paciente que gosta de pular corda, entendeu? Então, assim, ele vai queimar caloria ali, mas eu vou propor também Eu para estou ele uma precisando de atividade chegar com os resistente. pacientes meus, ô Mariana, chegar ao ponto deles pular uma corda. Aqui, Menino, eu estava tive um- imaginando aqui uns pacientes que eu atendi hoje pulando corda. Hã? acho É que não. verdade. É, Temos que Não, mas isso, dar uma isso é boa muito reabilitada. individualizado. É muito Aqui, lógico. eu acho que você devia entrar no remo junto com a sua esposa, tá? Porque é uma caloria que a gente Eu perde. falei Fica isso a ontem. dica. Pô, teve uma Fica a competição, teve uma dica. Teve a competição. competição Boa sábado, eu noite, Helene. sei. Teve uma competição. Pô, os caras remaram 33 quilômetros. Eu até de Você tá dando carro eu tenho essa mole. dificuldade ultimamente para chegar nesses 33 quilômetros. Mas eu, pô, olhei, admirei. a bicicleta elétrica, né? Eu acho que nem a bicicleta elétrica tem bateria para 33 quilômetros. Esse André é Mariana, uma se você figura. gosta de pular corda, eu acho que é uma boa. Como é que eu, particularmente, vejo dentro da paciente com dores crônicas, né? Os pacientes que têm uma incapacidade importante. Lógico que o objetivo é que ele chegue a praticar atividade física dentro do que ele gosta, né? Se ele gosta de pular Sim. corda, que seja pular corda. Que se ele gosta de dançar, que seja dançar. Se ele gosta de escalar, que seja escalar. Que ele gosta de caminhar, caminhar, nadar, nadar. Aí os pacientes chegam e, de modo geral, têm a dificuldade de falar assim, pô, eu não aguento nem andar. Então, exato, você precisa tratar, né? Para você chegar a esse ponto de fazer, pular corda, nadar, cantar, sei lá, dançar. Então, como é que é esse tratamento? E nós vamos passar por etapas, sabe? Assim, eu tenho dor, nós estamos falando do paciente com dor, a doutora Fernanda ela atende pacientes de diversas maneiras, com dor ou sem dor também, às vezes acredito eu que somente para orientar e melhorar o metabolismo, melhorar a performance desse paciente, mas nós temos pacientes também muito incapacitados com dor. E como é que... Aí eu vou jogar um pouquinho a peteca para a doutora Mariana, no paciente com dor, para a gente chegar a esse ponto dele poder praticar uma atividade física, que é o imprescindível, que é o melhor remédio, né? Quando a gente fala em remédio, nós estamos falando de remédio, atividade física é remédio para o tratamento da dor. Doutora Mariana, como é que a gente pega esse paciente com dor, que tem limitações? Vamos supor aqui, vou supor uma dor aqui. Uma dor no joelho. O paciente tem uma dor no joelho, paciente de 70 anos com uma dor no joelho, que tem dificuldade de fazer caminhadas curtas. Como é que a gente pode conduzir esse paciente? Eu acho que a equipe multi é super importante, né? A gente fala muito da abordagem biopsicosocial, mas uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que dar oportunidade para o paciente conseguir engajar nas atividades não farmacológicas, porque é muito fácil a gente falar isso na nossa posição, né, de médico, às vezes, né, de orientar e falar assim, olha, você precisa fazer fisioterapia, você precisa fazer exercício, você precisa fazer... Mas pô, o paciente não quer sair da cama, às vezes o paciente está com muita dor, o paciente realmente ele não consegue levantar para ir no banheiro. Então, aí que entra os procedimentos de intervenção, né? Os procedimentos extremamente invasivos que a gente faz, os bloqueios, filtrações, porque dá a oportunidade para esse paciente de engajar nos tratamentos não farmacológicos, de conseguir engajar na fisioterapia, de conseguir fazer exercício, de dar uma oportunidade para ele ter uma analgesia boa, sem utilizar legal, né? E a gente sempre vai usar remédio, né? A gente precisa fundamentais. Mas a gente não precisa, às vezes, usar tantos remédios diferentes, ou então a gente não precisa usar doses tão altas. Então, a gente consegue um pouco essa pós-farmácia, importante nos idosos, diminuir os efeitos colaterais, remédios a doses menores, e procurar uma analgesia adequada, uma analgesia eficiente, para esse paciente conseguir, então, engajar nos tratamentos não farmacológicos, que são que realmente vai fazer diferença a longo prazo na vida desse paciente. Mas a gente tem que entender que, de fato, muitos pacientes eles estão realmente incapacitados, não conseguem, né, levantar da cama. Então, assim, é muito difícil para eles a gente exigir deles
fazer algum exercício físico. Então, a gente precisa dar oportunidade para esses pacientes conseguirem engajar no tratamento não farmacológico. Aí entra uma outra parada que eu já vou jogar direto para a doutora Fernanda, que é o seguinte, uma das coisas que limitam junto isso aí que a gente pode falar é a sarcopenia. Sim, Né? sim. Que acaba sendo decorrência e causa, né? Acaba sendo aquele feedback positivo, né? De causa, piora a sarcopenia, deixa mais imóvel, deixa mais parado, deixa mais sedentário dentro de casa, piora a sarcopenia. Como Sem é que dúvidas. você tem abordado essa sarcopenia? Como é que você vê isso dentro do idoso? Ou seja, você acha que a alimentação está adequada? Como você costuma abordar esse paciente sarcopênico? Exatamente, André, isso é E o que é fundamental. sarcopenia na realidade? Na realidade, o que é sarcopenia? Porque o povo aqui que está assistindo aí, não necessariamente ele É sabe o que exatamente é, isso que eu né? ia É uma falar. parte Sarcopenia, popular. gente, nada mais nada menos que é um déficit de massa muscular. É uma síndrome geriátrica que a gente possa dizer, na verdade, né? No qual a gente tem vários fatores que vão interferir para que esse paciente tenha essa perda de massa muscular e, consequentemente, de funcionalidade. Então, a gente tem que saber o que levou esse paciente a ter uma perda de massa muscular. Agora, no COVID, eu tenho recebido muitos pacientes pós-internação prolongada por COVID, pacientes jovens, André, de 36, 40 anos, que fica 30 dias internado e perde muita massa muscular. Aí você precisa entrar com uma quantidade de ingesta proteica para esse paciente, né, satisfatória, associado a uma fisioterapia, uma atividade física resistida para ele ganhar massa muscular. Existem vários pacientes, né? Esse paciente, por exemplo, ele não vai sair andando, fazendo atividade física, correndo, indo para musculação, não. Então, é um ganho gradativo. Diferente daquele meu idoso sarcopênico, que veio de longa data sem fazer atividade física, aí evoluiu com quadro demencial, aí tá acamado, tá com aquela síndrome de mobilidade, que eu preciso entrar com uma ingesta proteica satisfatória, associado à fisioterapia, associado à medicação. Então, cada caso vai ser direcionado de uma forma individualizada. E a gente precisa ter isso em mente, que o paciente é como um todo, né? Você tem que ver várias vertentes para você conseguir direcionar o seu tratamento de uma forma eficaz. Eu Essa costumo ver sarcopenia que você falou, né, André? Eu acho que foi super importante você falar sobre isso, porque tem várias causas relacionadas à sarcopenia no idoso, né? A Fernanda falou do Covid, mas isso é um caso, assim, dramático, né? Das internações e tudo mais. Isso é super comum no idoso, ele tem essa perda de massa magra, porque o idoso, ele vai perdendo mesmo com a idade. A gente vai perdendo massa magra com a idade, vai tendo mais tecido gorduroso. A gente também tem uma questão nutricional, que é muito importante. A gente tem que se alimentar com menos proteínas do que a gente deveria ou do que a gente precisa para manter na massa magra. A gente também nem sempre, ó, a Fono falou aqui a questão da... A minha Fono... Lê, um beijo. Ela é maravilhosa. Então, essa questão, a gente tem a questão do exercício físico, né? Porque o exercício físico que é eficiente para a gente ter a massa magra seria, né, a musculação, o exercício que tem a sobrecarga, que não é o tipo de exercício físico que os idosos fazem. Tem a questão da osteoporose, tem a questão das deficiências vitamínicas também, que são importantes. Sim. Então, é uma síndrome multifatorial que é importante, Sim, estar sem dúvida. associada à dor musculoesquelética e que a gente precisa mesmo abordar. E abordar dessa forma, né? Pensando na questão multi, né, da doença, né? Sim. Não é uma coisa só. Eu A gosto de Letícia levar as lembrou uma coisas. coisa. Eu gosto de levar as coisas para a prática dos pacientes. Aqui tem um monte de pacientes assistindo, vocês têm que falar as práticas deles, entendeu? Vocês têm que falar coisas que o pessoal entende de casa. Eu Não, quero então, saber a o seguinte: Letícia falou uma coisa vocês importante. suplementam, vocês falam pro vovozinho Claro. comer mingau de manhã, ou vocês metem para ele comer um ovo de manhã? Como é que é? Como é que é a dieta? Fernanda, Ovo, ensina pra proteína. gente, Eu falo para ele para Fernanda. comer Ensina 2, pra 3 gente ovos por dia. quanto tem que comer de proteína por dia, Fernanda. Ensina pro pessoal em casa. Né? A Ou verdade, seja, tem que André, acordar de manhã para e fazer comer essa mingau. tabela. Não, sim, eu vou falar com ele que ele tem que ingerir proteína, que ele precisa de comer carne, que ele precisa de comer ovo, tá? Isso daí a gente vai quantificar junto com o pessoal da nutrição, junto com a minha fono maravilhosa, que tá. O paciente com disfagia, que você vê que ele não vai conseguir ter um aporte proteico se ele tem uma função renal boa, eu vou dar para ele entre 1,3 grama dia de proteína dia, né? Dependendo da sarcopenia, da ciência renal, esse aporte proteico ele vai mudar. Então, se é um paciente com disfagia que tem uma dificuldade de deglutição, eu vou precisar da minha fono
para poder orientar, ver que se ele tem algum déficit que vai me fazer com que ele não tenha uma ingesta adequada. Então, tem várias coisas que a Mari falou, que a Letícia falou, lembrou muito bem. E eu falo sim para ele comer ovo, para ele comer carne, leite, derivados. Agora, quantificar, confesso que eu preciso da ajuda da minha Nutri, tá? Sim. Imprescindível, né? Sim, Eu acho que Tem a uma Nutri. coisa também, até que a gente Eu não falou. costumo também suplementar também, sabe, Fernanda? Mas Eu tem, costumo eu trabalhar aí com tenho umas aproximadamente, proteínas. mais ou menos como você mesmo. Eu entro com mais ou menos de 1 a 2 gramas de proteína por quilo por dia, dependendo do idoso, né? Sim. Tem estudo mostrando muito bacana. Eu não sei se você utiliza, eu acredito que sim. Eu utilizo muito whey protein também no idoso Sim, também. Eu sim, sou meio metido, assim, eu gosto de estudar essas coisas, então eu vou suplementando com whey, com creatina, né? Tem muitos mitos sobre essas coisas e eu acho muito bacana. Obviamente, tem que procurar os profissionais da área de saúde para que avaliem, para que te claro, oriente como colágeno. utilizar. Você não vai sair daí tomando 5 negócios de whey por dia, falar assim, vou ficar fortão, vou ficar grandão, que não é bem assim, né? Mas eu vou e ajuda, eu faço bastante whey. Eu acho que uma coisa que a gente não falou, André, e que é super importante a gente falar, que é prevalente, né, nos pacientes mais idosos, que é as questões das disfunções cognitivas, né? Tem demência, por exemplo. Então, nesses pacientes é mais difícil de trabalhar, né? Nem sempre eles conseguem falar que estão com dor ou se fazer entender, né, a questão da dor. Mas esses pacientes também sentem dor e esses pacientes não podem ser negligenciados. Então, acho que é Sim. super legal a gente falar algumas. Como que a gente vai identificar dor nesses pacientes? Por exemplo, você tem aquele seu vovozinho ou sua vovozinha que está em casa e que já tem uma demência avançada. Como é que você vai identificar dor? Então, acho que a alteração do comportamento é importante. Sim, sim, sem dúvidas. Às vezes, orar, uma alteração das atividades rotineiras, mudança no estado mental. Fala pra gente, Fernanda. Mari, sabe uma coisa que eu estava até conversando com uma filha de uma paciente minha, que teve alta recentemente, que dá muita dor e que é muito negligenciada, é muito esquecido? Fecaloma, fezes impactada. A paciente estava com aquela sina de mobilismo, né? Uma idosa acamada com demência, teve alta do hospital, ficou internada 20 dias, né? Com a pneumonia respirativa. Aí fui visitar essa idosa, ela cheia de dor, com aquela face, você vai manipular ela, você, só de encostar nela, ela sente dor. Aí eu perguntei para a família quanto tempo que ela estava sem evacuar. 8 dias. Como que uma pessoa fica 8 dias sem evacuar e não vai sentir dor? Então, assim, são detalhes que a gente precisa avaliar o idoso como um todo, né? O paciente que não tem uma mastigação satisfatória, você vai identificar que ele tem dor. Se você não olhar a boca dele para ver se está tudo certinho, se ele está com a dentição preservada, se está com cárie, se está com sujidade, ele vai ter dor na hora de engolir. Então, assim, a gente fala que é um exame físico muito minucioso. A gente tem que olhar para ver se as medicações estão adequadas, para ver se ele está tomando, usando a quantidade de proteínas satisfatórias, se ele tem, uma coisa que você falou anteriormente, que eu acho muito relevante também, o paciente que está acamado, o paciente que está em casa, que ficou esse tempo todo na pandemia, enclausurado em casa, ele está, às vezes, com algum transtorno de humor e que vai falando que está com dor na perna por causa do joelho, mas quando você vai ver por trás, ele está deprimido. E essa depressão causa uma dor, causa um sofrimento espiritual também. Então, a gente tem que observar vários fatores quando a gente está analisando, seja o paciente idoso, seja o paciente adulto, né? A gente está falando de idoso, mas eu estou falando de um paciente com uma forma geral. E tudo isso é muito importante para você tratar de uma forma adequada o seu paciente. É importante colocar aí o que a Fernanda trouxe, esse lance da correlação entre emoção e dor, né? Ou seja, trouxe a parte da depressão como um dos gatilhos desse processo de dor, né? Nós temos que lembrar que a dor ela é uma É experiência única, multifatorial. individual, né? Cada um tem a sua experiência relacionada à dor, a esse sofrimento, né? Então, há uma correlação direta, sim, entre o estado emocional e dor. As pessoas que têm o lance de qualquer processo depressivo do sistema nervoso central, seja ele com ansiedade, seja ele com a depressão, ele acaba tendo uma sensibilização alterada, né? Um processo de modulação alterado da dor. Ele acaba sendo mais sensível aos processos, aos estímulos, né? Então, sim, a depressão ela entra como um fator importante, tem que ser tratado, sim.
Então, é tratar esse paciente como observá-lo, né, nas suas multidimensões, né? Não é isso, doutora Mariana? Eu acho que é É isso daí que você fundamental. falou. Então, a gente adora esse tema, né? A gente sempre fala, né? A dor, ela já, na sua definição, ela tem emoção. É uma experiência, né, emocional, subjetiva e desagradável. Então, na definição, a gente tem emoção. Então, a gente nunca pode desconsiderar a emoção da dor, porque já está na sua definição. Mas eu acho que é super importante a gente deixar aqui essa dica, essa dica que é o que a gente está falando, de como identificar a dor nesses pacientes, né, mais demenciados. Então, acho que é importante É. ver que nem sempre ele vai falar que ele está com dor, mas ele vai mudar. Então, às vezes, é um paciente que vai ficar mais irritado, é um paciente que vai ficar mais Uhum. apático, um paciente que vai recusar a comida, não vai querer se alimentar, um paciente que vai Sim, mudar o padrão de sono. sim. Então, assim, é importante, eu acho que é super importante a gente prestar atenção nos nossos pacientes idosinhos acamados, demenciados e sempre lembrar da questão da dor. É super comum, às vezes, né, a gente vê o paciente que está lá inquieto, irritado, aí o pessoal, às vezes, assim, ele tá precisando de um remedinho para dormir, e às vezes dobra o vovozinho, e o vovozinho, na verdade, está com dor. Até pode ser Uhum. até da sarcopenia, né? Imagina você ficar o dia inteiro deitado, então isso traz dor, tá tudo articulado, dor musculoesquelética. Então, a gente não pode negligenciar a dor nesses idosos. Eu acho que é Não, super importante deixar aqui esse recado, né? Eu acho que se a Você gente trouxe uma passa. parada muito legal que é a parte da atividade, né? Manter em movimento. Qualquer um que ficar deitado o dia inteiro, imagina Qualquer você um. ficar deitado, não, com deitado, certeza. fiquei deitado 12 horas, né? Puta, você já vai levantar da cama com dor, não tem jeito, né? Imagine alguém que fica deitado 16 horas, 18 horas. Isso aí acaba sendo um processo que gera dor. Então tem que estimular o movimento, né? Sim, com Aí certeza. acaba gerando uma outra coisa que é o lance da família, do familiar. Eu tive uma paciente aqui, eu vou contar uma experiência de uma paciente que nós tivemos, que foi reabilitada, inclusive, estava muito bem. E ela chegou aqui na cadeirinha de roda, toda bem baqueadinha, né? Aí a gente foi tratando essa paciente, já foi melhorando. E ela, por ela não estar sem dor, ela começou a andar. E andar muito. A família achou ruim, entende? Porque era uma pessoa que a família tinha um controle na cadeira de roda, Tava tão acostumado com ela entende? dependente, né? Aí ela começou a ficar muito ativa. E isso, pô, ela queria fazer, mexer na cozinha, mexer sei lá onde, e tinha um processo demencial também envolvido. Então isso acabou influenciando muito o contexto familiar. E a Sim. família não gostou e quis parar o tratamento porque ela tinha Uhum. melhorado da dor e estava ativa demais, né? Olha só, gente, Então, como é que doideira pode? isso. Isso é muito, muito, É, muito, mas muito é. maluco isso. E na verdade, Você, esses idosos acaba que só puxando o gancho também, que é um outro tema que a gente vai discutir, que eu acho interessante falar depois, é a sobrecarga do cuidado, né? Porque esse paciente que tem uma dor crônica é um paciente que fala da dor o tempo inteiro, né? E acaba que ele demanda muito da sua família, né? E a família acaba sem saber, e acaba que esse cuidador também fica sobrecarregado. A sobrecarga do cuidador, né? A pessoa que cuida é muito grande. É muito grande. E essas pessoas adoecem também, entendeu? Seja por dor, seja por um transtorno psiquiátrico. E a gente precisa, para cuidar desse idoso, puxando a sardinha para o meu lado agora, a gente precisa que o cuidador tenha uma saúde mental boa para dar conta de cuidar desse idoso com dor, com demência, com depressão, com uma incapacidade cognitiva, com um transtorno mental, enfim. Isso é fundamental. isso que Esse você cuidado. trouxe é muito bacana, porque é uma coisa que faz parte do tratamento, né? Você Sim, tratar de quem exatamente. cuida, né? Você Sim. tem que ter esse olhar e observar, porque realmente há uma sobrecarga, né? E se essa pessoa está sobrecarregada, ela começa a cuidar mal e Negligenciar etc. o Ou cuidado seja, do outro. esse cuidador, ele tem que ser cuidado de alguma maneira, né? Tem que ter os períodos de folga. Se a família é grande, divide os cuidadores, né? Ou Sim, seja, sim, faz um sim. rodízio. Se não é tão grande assim, e se é grande, nem todos podem, que junto, faça uma vaquinha e que pague uma outra pessoa para poder dar uma folga para Dá um esse cuidador. Isso é suporte. muito importante, dar um suporte. Porque senão Não. pira mesmo, né? Sim. Pira mesmo. Né? Aí acaba que fica negligenciado o cuidado com esse idoso. Isso é muito comum, André. Eu acabei de vindo para cá para a live, conversando com uma filha.
Ela, doutora, você me abandonou aqui, não sei o quê. Eu falei, calma, você tá precisando de cuidado. Eu tô aqui a todo momento. Sou paciente. Eu falei, a sua mãe tá com dor? A sua mãe tá com alteração de comportamento? Não, ela tá ótima. Eu falei, então, quem tá precisando de ajuda não é ela, é você. Aí É. aí ela ficou assim, né? Então, E que essa conversa sirva, às vezes, de reflexão para sim, quem tá assistindo agora, quem for assistir depois, né? Que está claro. cuidando de alguém e tal. Pô, espera aí, eu também preciso cuidar de mim, que se eu não cuidar de mim, acaba que eu não vou conseguir cuidar dessa pessoa que eu estou E é proposto muito a comum eles cuidar. falarem, né, André? Doutora, mas eu não tenho tempo, porque mamãe e papai demandam muito tempo. Eu falei, mas aí você para ele e fala, tempo é você que faz. Você precisa direcionar melhor esse cuidado. É óbvio que às vezes vem questões financeiras, é uma série de coisas que também englobam esse cuidado, né? A gente também não pode deixar de mencionar isso. Mas a pessoa trocar um pouco o cuidado, revezar com o familiar, isso é fundamental. Então, a reunião familiar, eu sempre gosto de fazer muito falar sobre isso, porque a reunião familiar, para você cuidar de um idoso, você precisa ter não só a filha ou o filho, você precisa ter a família toda envolvida. É uma série de fatores que vão acarretar no tratamento eficaz para esse idoso. Né? Isso é fundamental, para poder a gente discutir vários temas e várias formas de tratar de forma adequada esse idoso. Muito relevante isso, né? Doutora Importantíssimo. Mariana, está tão caladinha aí. E qual a Tô. importância do tratamento da dor nesse paciente? Ganho de quê? Ganho de qualidade de vida, ele vai fazer o quê? Vai ser mais ativo, vai dormir melhor. Tem que tratar a dor Eu acho dele, não tem? que é exatamente isso, né? A gente tem que entender que hoje a população está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, a gente vai viver muito mais e a gente tem que querer viver com qualidade de vida. Então, acho que a nossa mensagem é essa, né, doutora André? Eu acho que a nossa mensagem aqui, agora que a gente já está finalizando a live, é que dor tem tratamento, que dor não faz parte do envelhecimento e que é possível sim ganhar qualidade de vida. Quando a gente trata dor, a gente ganha qualidade de vida, a gente ganha qualidade do sono, a gente ganha qualidade de relacionamento, a gente melhora os nossos relacionamentos sociais, a gente melhora a nossa funcionalidade, então a gente vai ser aquele idosinho que consegue fazer as próprias coisas, que tem independência, que consegue ter os seus hobbies, consegue estar no domingo com a família. Então é o idoso que tem qualidade de vida. Né? Então a gente tem que querer Tratar a dor envelhecer. é facilitar a vida da doutora Fernanda. Por favor. E é tornar a pessoa mais feliz, gente. Porque a pessoa com dor é uma pessoa triste, amargurada, que reclama de dor o tempo inteiro. Que é a coisa mais chata do que isso. Então, assim, se a gente trata de forma adequada, a pessoa vai ficar mais feliz, vai viver mais, os hormônios agradecem, o marido, a esposa também agradece, a família agradece, todo mundo fica feliz. É. E falaram que viver é ter alegria, né? Com certeza. Quanto mais Que ninguém alegria você merece tem, ficar mais com você dor. vive, né? Mas prazer você tem. Sem É isso aí. dúvidas. Doutora Mariana, mensagem final, você já deixou a sua mensagem? Já? E Doutora já. Fernanda, por favor. Prazer Gente, estar foi um aqui com você. Eu prazer. gostaria que você deixasse uma Não, mensagem final aí para a galera. foi um prazer estar com vocês dois discutindo esse tema tão relevante. Na verdade, Essa é só a primeira. a gente deu uma pincelada num dos temas que a gente discute tanto no consultório, sabe, André e Mari? Porque é uma demanda diária. Não tem um dia que eu não trate um paciente que não tenha dor. A maioria dos pacientes, eles têm dor. O que acontece é com que eles, graças a Deus, com o tempo, a gente vai otimizando, vai controlando essa dor dele. E ele passa a entender com o tempo que é necessário. Tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente conversou na live é importante para depois ele voltar e falar, pô, doutora, aquilo que você falou é verdade. A minha dor melhorou porque eu tratei a depressão, porque eu comi melhor, porque eu dormi melhor, porque eu tomei o remédio que você falou, porque eu fiz a fisioterapia, porque eu fiz aquele outro tratamento um pouco mais agressivo para dor. Então, assim, são várias coisas que contribuem. Eu acho que a gente O conseguiu que é exemplificar. tratamento agressivo? Não, isso aí Eu você quero não vai. saber. Eu gosto de Não, são polemizar. os Eu gosto de jogar. tratamentos. O que é Isso tratamento aí, isso agressivo? aí é você, isso Aqui aí na é você que Relive vai não me tem tratamento dizer. agressivo, não, viu? Não tem Só tratamento agressivo aqui, não. Aqui tem tratamento com amor. Aqui não tem tratamento minimamente. agressivo. Ah, Minimamente invasivo. É, tratamento carinhoso. com Carinhoso carinho. ele. No Carinhoso. máximo umas injeçãozinhas que rola. Mas é É. com amor. Mas, enfim, foi muito gratificante. Eu quero agradecer de coração esse carinho, essa oportunidade de estar aqui. E dizer que nós estamos juntos para tratar nossos idosos, nossos pacientes adultos.
Enfim, que para ir no geriatra não precisa de ser idoso. Vocês dois podem, sintam-se convidados para serem meus pacientes, tá bom? Eu tô doido para ir. Eu devo estar E... precisando muito mais agora que eu ganhei um pinto. Agora eu preciso de controle da minha. Mari, agora, Eu agora, preciso agora ele vai controlar ficar muita coisa. terrível com esse pinto. Você não vai levar esse É. pinto pro consultório, não, né, André? Pelo Não, amor de Deus, hein? eu vou mostrar meu pinto hoje à noite, daqui a pouco. Vou chegar em casa, vou ver como é que o meu pinto tá, vou tirar meu pinto, vou botar lá para todo mundo conhecer. O meu pintinho. Ganhei um Sem pintinho. comentários, Mari. Sem Sem comentários. comentários. Então, Ó, eu vou gratidão. finalizando, um prazer enorme estar com vocês. Gratidão. Importante é o seguinte, que dor, independente do tipo de dor, independente da idade, dor, no fundo, ela tem tratamento, porque pessoas têm tratamento. É importante colocar que dor crônica é uma doença, é uma patologia, assim como dor crônica é aquela dor que nunca sara, que fica aquela dor que te acompanha meses, há anos, isso é uma dor crônica. Isso tem tratamento. Assim como a depressão, assim como a hipertensão, assim como diabetes, né? E a gente controlando essa dor, você vai com certeza ter mais qualidade de vida. Vai poder ter uma vida social melhor, vai ter um sono melhor, vai ter uma vida física melhor, né? Vai ter um humor melhor. E isso tem tratamento. Desde terapias medicamentosas, que é aqueles comprimidinhos, até terapias intervencionistas, onde a gente pega a agulhinha, vai lá no nervinho, bloqueia ele, deixa ele mais quietinho, né? Até terapias de reabilitação. A base sempre é a mesma, eu gosto de finalizar com isso, que é promoção de saúde. E a geriatria é uma das áreas que mais promove saúde, que cuida da saúde. E saúde não se compra na farmácia. Saúde a gente cultiva todos os dias, né? E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutora Fernanda, doutora Mariana e cada um de vocês, um beijo grande. Que o Papai do Céu abençoe a vida e uma excelente semana. Beijo grande, gente. Boa noite.